Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual hora que você esteja assistindo esse vídeo, saiba que tem muito conteúdo bacana, tem um conteúdo bem especial sobre joelho, saúde e esporte. Então fica ligado. Eu sou o Dr. Samuel Lopes, especialista em ortopedia, cirurgia do joelho e trauma do esporte. Então vem comigo. E aqui chegamos em um dos pontos mais importantes. A gente poderia até falar que é uma encruzilhada, é o momento de decidir as opções cirúrgicas. E a gente sabe que existe a opção de operar o LCA ou não. E quando que a gente decide por fazer uma cirurgia ou não em um paciente? Então, primeiro a gente tem que saber. Existem aqueles pacientes que apresentam queixas mais importantes, ou seja, aqueles joelhos que são muito instáveis. Esse paciente que o joelho falha muito. E se esse joelho falha no cotidiano, com muita frequência, é um paciente que tem uma maior chance de precisar da cirurgia. E aí a gente vai ter que entender, será que ele já fez algum tipo de tratamento também ou não? Esse é um ponto a se levar em consideração. Pacientes que são mais jovens e gostam de atividades esportivas, atividades como luta, futebol, crossfit, danças, que envolvem saltos, mudanças de direção, drible. Esse tipo de atividade exige muito do joelho e há uma chance muito maior de falseios e de instabilidade do joelho durante a prática. Então é um paciente que a gente tende a operar. A gente sabe que há uma maior previsibilidade de sucesso com a cirurgia e até para a prevenção de outras lesões. Claro que existem trabalhos que falam, mas tem pacientes que conseguem fazer atividades, esportes mesmo com a ausência do ligamento cruzado anterior. E é importante a gente lembrar, a gente está falando de lesões isoladas do LCA, e sabemos que existem pacientes que são compensadores e não compensadores. E o que é isso? Pacientes compensadores são aqueles que conseguem conviver com uma lesão do LCA e compensar a falta do ligamento com a musculatura forte, mais estruturada, com o controle do movimento adequado. E claro que isso exige o quê? Tratamento, exige treinamento, exige um controle da musculatura, um ganho de força específico para estabilizar o joelho e proteger as estruturas do joelho. Então é possível realizar sim um tratamento conservador, que vai ser baseado exatamente nisso. Ganho de força específico, quadríceps, posterolateral de quadril, core, dentre outras necessidades que cada paciente pode apresentar de maneira individual e também com o treino do controle neuromotor. Às vezes tem pacientes que falam pra gente, poxa, meu joelho só falha quando eu jogo bola, mas eu não quero mais jogar futebol. Mas é possível correr, andar de bicicleta, fazer academia. Então, às vezes, a adaptação à atividade também pode fazer parte do tratamento, entendendo o contexto do paciente e os objetivos e expectativas de cada paciente. E aí, nesse caso, fazer tratamento conservador é importante o quê? Um bom profissional que conduza esse processo, seja um fisioterapeuta, seja um educador físico ou até, idealmente, os dois, aliado a um bom ortopedista especialista em joelho que faça a avaliação dos exames do paciente e tem essa conversa que a gente está tendo aqui também. E a hora de operar? Aí, de novo, ter um especialista, ter um ortopedista que lida com o joelho especificamente, e se for diante de um atleta, de um paciente que pratica esporte, é legal que seja um especialista habituado também a lidar com atletas para fazer a cirurgia e conduzir todo o processo de reabilitação e retorno seguro ao esporte. E o que eu falo muito para os pacientes? O primeiro ponto, buscar um diagnóstico precoce. E o que a gente sabe então? O paciente sofreu um entorse do joelho, começou a apresentar instabilidade, procure um ortopedista. Não postergue, fique tentando voltar ao futebol, ou se você já teve um diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior, inicie o tratamento. Não insista em conduzir ou ter uma vida normal se o joelho não está normal. Esse é o primeiro recado. E se for a hora de cirurgia, se for indicada mesmo, definir com o seu médico, com o especialista que te acompanha, o momento correto de fazer, fazendo um preparo pré-operatório. Se for uma cirurgia eletiva, como de fato é uma lesão isolada do LCA, programar-se, preparar-se, escolher o melhor momento dentro do seu contexto e entender que é uma cirurgia que demanda um longo tempo de recuperação para o retorno ao esporte, em torno de 8 a 9 meses, para o retorno pleno, liberação para qualquer atividade esportiva, desde que haja uma boa reabilitação também. Esse tempo não é no calendário, e sim de acordo com o processo de recuperação. Mas, entendendo que com uma boa cirurgia, que hoje é feita por videoartroscopia, em que a gente faz a abordagem por vídeo com a colocação de um enxerto que substitui o ligamento, a gente poderia até discutir um pouco a técnica cirúrgica, mas o mais importante é entender que
A boa técnica permite um retorno às atividades cotidianas de maneira mais rápida, em torno de 15 dias já andando, sem dependência de muletas, já conseguindo evoluir e retomar uma rotina básica. Claro que se você tem um trabalho que demanda muito do seu corpo e do seu joelho, esse retorno ao trabalho demora um pouco mais, mas o seu cotidiano, o seu dia a dia, a gente já consegue trabalhar desde cedo. Claro que com um bom acompanhamento, com uma boa reabilitação, com bons profissionais desde o início. Já que falamos da cirurgia, vamos explicar um pouco então como que funciona a cirurgia. Hoje a gente fala que a cirurgia ela é minimamente invasiva porque toda a parte da reconstrução do ligamento em si é feita por vídeo, ou seja, que é a videoartroscopia. Mas em que se baseia a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior? A gente sabe que o ligamento tem um potencial de cicatrização muito baixo. Então o que a gente faz, na verdade, é uma substituição do ligamento rompido por um enxerto. Então a primeira decisão sobre a cirurgia é qual o tipo de enxerto que a gente vai utilizar para fazer a reconstrução, ou seja, a substituição e colocação de um novo ligamento cruzado anterior. Existem algumas opções dentro do próprio joelho que a gente vai recorrer normalmente, e a gente sabe que a gente tem os tendões flexores, então os músculos posteriores aqui da coxa, que se inserem aqui nessa região medial proximal do joelho, é onde a gente faz a retirada dos tendões flexores. São alguns dos tendões mais utilizados aqui no nosso meio. Então a gente faz um corte nessa região, onde eu estou mostrando aqui na parte anterior da perna, em torno de 3 centímetros, um acesso bem pequeno, em que a gente retira os tendões. Outras opções que a gente tem são aqui na região da frente do joelho. Em segundo lugar, mais comum, o tendão patelar, que é um ótimo enxerto, a gente pode retirar um fragmento da patela, um fragmento da tíbia e o terço central do tendão patelar. Ou ainda o tendão do quadríceps, o enxerto de uma parte dessa região anterior do reto da coxa, onde a gente vai então preparar o enxerto. Esses são os enxertos mais comuns. Em alguns casos a gente tem também os bancos de tecidos com enxerto de cadáver. Em alguns hospitais isso está disponível também. A gente acaba usando muito mais em cirurgias multiligamentares ou cirurgias de revisão em casos de exceção. E como eu falei, nem em todo lugar isso está disponível, mas é uma opção para alguns casos selecionados. E depois, o segundo passo da cirurgia é de fato a artroscopia em si, em que a gente faz os portais, normalmente são feitos 2 portais aqui na região anterior do joelho, um lateralmente, outro medialmente ao tendão patelar, para que a gente tenha acesso ao interior da articulação do joelho. E a partir disso a gente faz então o processo de reconstrução do ligamento, onde a gente faz uma perfuração óssea pela tíbia, uma perfuração óssea na região do côndilo femoral lateral, onde a gente vai passar esse enxerto no local anatômico correto, onde ficaria o ligamento cruzado anterior. E no final é que a gente faz então a fixação desse enxerto dentro do osso. E aí existem diversos dispositivos, isso varia de acordo com a opção do cirurgião, com a disponibilidade também dos convênios. Muitas vezes a gente está operando aí por convênios, e isso varia e pode interferir também na nossa escolha. E, além disso, a opção realmente do cirurgião, que é o ponto mais importante. Então podem ser realizados os bottoms, existem diversas marcas de bottoms que ficam presos aqui à cortical externa. Existem os parafusos de interferência que são fixados internamente no osso, tá? E podem ser feitos tanto com parafusos de titânio, são parafusos metálicos, ou com parafusos absorvíveis. Esses aí são os mais comuns que a gente tem, existem ainda outras opções, mas de maneira geral é isso. E essa é a nossa técnica cirúrgica, uma cirurgia então pouco invasiva, uma cirurgia pouco dolorosa, claro que é uma cirurgia que merece todos os cuidados e felizmente com um bom resultado aí quando feita na técnica correta.